Eu lembro que uma vez eu contei uma coisa para a namorada. Ah, um mal-estar que eu tenho, achei de contar para ela. Bom, quando a gente brigou, a primeira coisa que ela saiu espalhando para todo mundo, né? Eu pensei, caracas, ainda bem que eu não contei tudo. Mas é do ser humano. Então, só o convívio vai permitindo a gente se liberar, tá? Só o convívio. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Então, assumir. E o que que vocês acham da habilidade humana de se justificar? Não é incrível essa habilidade? Você já percebeu que ninguém é culpado de nada? Ninguém é É culpado de ruim nada. isso. Péssimo, né, Lívia? Péssimo, porque Muito assim, ruim. nossa, eu vejo isso assim, cara, ninguém é culpado de nada. Aí o casal tá discutindo. O homem não é culpado de nada, a mulher não é culpada de nada. Enquanto alguém não assumir a culpa, agora, gente, aprenda uma coisa. Você tem que assumir parte do que lhe cabe. Não, você tem que assumir o que lhe cabe. Por exemplo, geralmente uma separação, uma briga, os dois participaram, geralmente os dois. Tá? Pode ser com percentuais diferentes, tá? Eu fiz uma grande besteira, mas ela foi irredutível na gente tentar resolver isso. Tá? 90% da culpa é minha, mas 10% é dela. Se 10% é seu, assuma 100% desses 10%. Tá entendendo? Assuma. Olha, isso realmente eu fui intransigente. Ah, o Rito fez uma grande besteira. Ok, eu assumo a minha parte. Mas você assume a sua? Isso está dando uma situação bem dramática. No dia a dia, geralmente é 50%. Tá? 50%. O cara combina uma coisa com você, você não cumpre. Aí ele chega assim gritando com você. É claro que ele errou em estar gritando. Mas você também errou e não cumpriu sua parte. As pessoas precisam parar de justificar e assumir, gente. Justificativa. Tem gente que dá umas justificativas tão absurdas, sabe? Oi? Tem gente que se justifica demais. Então, gente, quando nós estamos numa relação e não há flexibilidade, abertura, como que resolve as coisas? Gente, eu já estou falando demais. Eu quero que vocês agora, pautado nisso que a gente falou, façam seus comentários finais. O que que a gente pode entender dessa história toda? O que vocês têm a dizer? O que você tem a dizer sobre justificativa e falta de autorresponsabilidade? O que que você tem a falar sobre isso? Que experiência você viveu? Ou o que que você já viu? Gente, quando for contar alguma coisa muito dramática da sua vida, você fala assim, Hildo, uma amiga minha me contou. Fala assim, uma amiga me contou. Ah, não, amiga dela, né? A pergunta que fizeram é a seguinte: como lidar com quem tem esse tipo de caráter? Olha, a questão é que existem pessoas que se veem forçadas por medo a não assumir um erro, e existem pessoas viciadas nesse tipo de atitude. E você vai ter que descobrir isso. Tá? Então veja bem, se você erra, eu observo que você errou, você tem dificuldade para assumir. Tudo bem, tá bom. Às vezes eu assumo a culpa para evitar discussão. Eu já fiz isso. Ah, tá bom. Ah, você deixou tal coisa fora. Eu sei que foi ela. Mas, tá bom, fui eu. Para evitar discussão. Só que eu fico medindo uma coisa. Se isso for uma constância, é vício. Aí é difícil. Aí é difícil, tá? É difícil você lidar com uma pessoa que é viciada em se justificar. É difícil você ligar com uma pessoa que não tem autorresponsabilidade. Então, o que eu faço é o seguinte, porque não tem como você se relacionar com essa pessoa. Por isso que eu falei, às vezes você gosta da pessoa, mas o gostar ou o amar não mantém nenhuma relação. Nossa, essa é uma pergunta bem curiosa, né, que fizeram agora. Como abordar esse assunto ao parceiro? Eu sugiro o seguinte, sabe sugestão mesmo? Assista esse vídeo com ele.
eu vou gravar esse vídeo e vou colocar no YouTube. Fala assim, ai, meu bem, faz de conta que você não assistiu. Tá, vem cá, vamos assistir esse negócio aqui? Bora, vamos assistir. Sabe por quê, gente? Porque às vezes é difícil a gente falar com o outro. Santo de casa não faz milagre. Né? Às vezes eu comento com uma pessoa, assim, meu bem, olha só, é difícil porque você não assume nada. Como que a gente vai resolver um problema? Ah, Renan, tudo é culpa minha. Eu não falei que tudo é culpa sua. Ó, olha só como a pessoa distorce a conversa. Eu não falei que tudo é culpa sua. Aliás, quando eu estava num relacionamento, eu adorava falar assim: nós estamos com um problema aqui, meu bem, nós temos que resolver. Porque o problema não é meu, nem dela, é nosso. Porque o que afeta ela vai acabar me afetando. O que me afeta vai acabar afetando ela. Por exemplo, eu posso humilhar ela, e brigar e humilhar ela. Isso vai me afetar. Mais cedo ou mais tarde, vai me afetar. Ela vai me deixar. E aí? É isso que eu quero? Pensa bem, gente. Você não gosta dessa pessoa? Se você gosta, fazer mal a ela não ajuda. Então, veja, eu sempre começo com nós. Nós temos que resolver isso. O que nós podemos fazer em relação a isso? Olha, nós não conseguimos cumprir nossos horários, porque ela vive atrasando. Nós não conseguimos fazer tal coisa. Nós não conseguimos até agora planejar nossas férias. Nós, para minimizar, tá? Para minimizar. Vamos ver aqui as outras perguntas. Então, assista esse vídeo. É o jeito. Eu posso falar uma pergunta? Pode? Por favor. Assim, para mim, a autorresponsabilidade, eu percebi assim, que quando eu comecei a realmente reconhecer minhas falhas, meus defeitos, né? Primeira coisa que me ajudou a melhorar eu como pessoa. Eu comecei a perceber eu me sentindo mais inteiro, né? Diante das relações, diante de tudo que eu me envolvo, né? A questão da autorresponsabilidade. E aí que eu me dei conta que eu não tinha, eu era irresponsável em algumas situações. E às vezes, parecia que às vezes era falta de atenção, ou então um hábito que eu adquiri que eu não sabia que eu tinha, entendeu? Ó, Essa é tá uma vendo? coisa que eu percebi. Autodescoberta, meu caro. É, Autodescoberta. E eu vou dizer uma coisa, gente. Quem assume que erra, puxa, ganha ponto pra caramba. Sabe por quê? Quem assume pode mudar. Se você errar comigo e falar, oh, não foi legal o que eu fiz contigo. Cara, eu admiro demais. Primeiro, porque você é uma pessoa de coragem. Segundo, porque você pode mudar. Pode até ser que não mude, mas você tem potencial para mudar. E quem não assume, vai mudar? Se a pessoa não assume, não, significa que não vai mudar. E isso é triste, porque eu vejo gente fazendo besteira. Você não assume. Eu falo, Hildo, não dá, cara. Vai passar a vida com uma pessoa que não assume, né? mas, Hilton, só outra coisa, Fala. só para fechar a ideia. Agora, com relação a justificativas, né? Esse eu já vejo que esse eu tenho mais dificuldade. Quando eu menos espero, eu estou me justificando. Eu já me estrei várias vezes com a minha própria esposa, né? Com os Sim, meus cara. filhos. Então, eu tento tirar esse hábito, mas eu percebo que é uma dificuldade minha, sabe? Mas sabe por quê? É de muito tempo que a gente faz isso. E a justificativa tem muito a ver com medos que vem lá da nossa infância. Né? Medo de se você assumir tal coisa, tu leva uma surra. Olha só como sem querer, os pais ensinam você a não assumir. Ah, quem fez tal coisa? Fala, senão vai apanhar todo mundo. Puta, aí você fala. Aí você leva uma surra tão grande. Aí você pensa, ué, não vale a pena. É melhor apanhar todo mundo, que aí é distribuída a dor. Não é concentrada só em mim. Ó, é aprendizado, né? É aprendizado. Por isso, ó, a pergunta que fizeram aqui, né? Por que as pessoas têm medo? Por causa disso. As pessoas têm medo porque vem da infância, geralmente. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma filha. A cada 15 dias eu pego ela. Agora até mais tempo, por causa dessa pandemia. Mas quando ela apronta alguma coisa, ela sabe. Fala que facilita. Fala que facilita. Tá? Fala que facilita. Então, gente, é muito importante.
Nós entendemos isso também, que tem pessoas... Eu conheço gente que não assume. E eu penso, cara, que dor que essa pessoa tem, porque deve ser tão profundo, que ela tem um medo tão grande de assumir, por conta disso. É uma dor do passado. Tá? Agora, é complicado, né? Complicado isso. Hildo, Oi, tudo bem? tudo. É, como a gente pode tratar essa questão justamente do medo, entendeu? Eu penso um pouco sobre isso agora na sua fala. Aham. Como a gente pode tratar essa questão do medo que leva a gente a não assumir ou criar justificativas para tudo? Olha, esse é Adriano, né? Isso, sou eu. Ó, Adriano, esse vai ser um assunto de amanhã. Amanhã você vai descobrir o que, que tem por trás dessas camadas todas. Tá? Eu não posso entrar em detalhes agora, porque é um tema complicado. Nosso medo está pautado em algumas coisas. E eu vou discutir isso amanhã. Então, eu peço desculpas a você, para não vou entrar no medo agora, porque esse é justamente o tema de amanhã. Tá bom? Tenha paciência um pouquinho, tá bom? Tranquilo, obrigado. Tá? Agora, olha só. Então, Adriano, o medo... Ah, aqui estou lendo aqui sua pergunta. Olha que legal. A autorresponsabilidade nos faz reconhecer nossas ações e deixar de julgar mais os outros. Aprendi com os erros. Olha só. Gente, quando você reconhece que é, ajuda demais. É por isso que às vezes a pessoa fala: Ah, o Rio é um cara muito paciente. Nada, não sou paciente, não. Acontece que eu reconheço meus erros. Gente, dificilmente você vai fazer alguma coisa comigo que eu já não fiz com alguém. Eu sei que eu nunca fui santo. Eu sei. Mas as pessoas são santas. Ah, é difícil. É por isso que eu não quero namorar uma mulher santa. Aquela que nunca errou na vida. Eu quero uma pessoa que errou e que diga: olha, errei pra caramba. Eu falei, beleza. Então aprendeu. Porque quem acha que não errou, porque os humanos erram, se torna uma pessoa muito difícil de lidar. Certa ocasião, gente, eu acho que eu já contei essa história, mas é uma história muito pertinente. Eu estava com um sujeito de carona no carro dele, ele estava dirigindo o carro e recebeu uma cortada. Ele buzinou, colocou a cabeça para fora e xingou o cara tudo quanto é coisa, palavrões, inclusive, que eu não conhecia. Eu tive que anotar, porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Anotei. Aí tá, continuamos. Ele ficou indignado com aquilo, continuamos. Lá na frente, ele cortou um sujeito. E eu falei para ele, ó, você acabou de cortar um cara. Ah, Rido, mas aí foi sem querer, né, cara? Aí eu entendi uma coisa. Ali eu entendi uma coisa. Quando eu erro, é sem querer. Quando o outro erra, é maldade. Agora, pautado nessa forma de pensar, como que ficam as relações? Se você nunca erra, ou quando erra é sem querer, mas o outro errou de maldade. Ah, não. Ele fez aquilo de maldade. Ele fez aquilo só para sacanear. Tá vendo a mentalidade, gente? São mentalidades que não contribuem. Que não contribui. Quanto mais você se responsabiliza dos seus erros, mais paciência você tem com o erro do outro. Isso é ótimo, tá? Bom, a Valéria fez uma pergunta aqui que também vai ser um assunto de uma aula nossa, que é o seguinte: pessoas que não brigam, vai colocando tudo debaixo do tapete. Não briga. Ah, tá bom. Tá bom assim. E lá dentro, né, o vulcão vai se montando. Lá dentro o vulcão vai se montando. Tá? Eu vou falar disso também, Valéria, na aula oportuna. Tá? Porque eu vou ter que explicar algumas coisas também. Tá? Então, vou até anotar aqui, ó, o medo. Se bobear, já vou falar de amanhã mesmo, essa explosão aqui. Tá? Por que isso acontece? E o que fazer para evitar? Conheço alguém que é viciado em se justificar, mentindo, inventando justificativas. Complicado, desgastante, gera raiva, insegurança e ainda tem que ser compassivo, aceitar o medo que a pessoa tem de errar e ser flagrado no erro. Por que errar é tão danoso? É normal na vida. Pior, eu observo que esse tipo de pessoa é bastante punitiva com o erro dos outros. Pois é. Então, deixa eu ver quem fez a pergunta aqui. Ana, olha só, Ana. Essa dificuldade que a pessoa tem de ver seus erros torna ela tão difícil de lidar. Eu já tive um relacionamento com uma pessoa que foi se desgastando com o tempo.
Vai se desgastando. Você tá vendo? Não era falta de amor. Eu gostei demais dessa menina e eu sei que ela gostava de mim. Mas a relação custo-benefício não compensava a relação. Não compensava. Por quê? Porque era tão desgastante. Aí quando você começa a medir, quando a gente tava junto, o lado bom e o lado ruim. O lado ruim sempre ganhava. Não, para mim ter um abraço, um beijo gostoso, nós já discutimos muito. Eu não compensava. Discutia, ou então eu, para evitar um problema maior, assumia erros da outra pessoa. Então, o que acontece? É você se perguntar, por que eu estou nessa? Por que eu estou nessa ainda? Tá? Porque tem coisas assim que a gente tem que rever. É muito complicado isso. Tá? É muito cansativo. Ô, Rildo, eu tenho uma pergunta aqui, Rildo. Pois não. Diga, Madalena. Até que ponto o processo cultural, a nossa cultura favorece as justificativas, principalmente em questão de gênero? Olha, eu entendo, assim, como muitos psicólogos, que o processo justificativo humano é criado na infância, geralmente por processos punitivos. Então, a pessoa tem um grupo comum, não é o único, não é o único motivo, não, mas um grupo comum de pessoas que se justificam é porque elas foram muito penalizadas quando em algum momento assumiram erros, ou quando em algum momento descobriram que ela erraram. Por exemplo, as crianças estão brincando, alguém joga pedra e quebra a vidraça. É você, e você se esconde. A hora que descobrem que é você, vão te punir. Aí a pessoa aprende que ela tem que se justificar cada vez mais. Aí no inconsciente da criança, ela vai criando um mecanismo de mentir, né? De falsear a verdade, né? Vai desenvolvendo processos de hipocrisia. A pessoa se torna uma pessoa hipócrita. Por quê? Porque ela fala uma coisa, mas não é aquilo que ela faz. Mas é um sistema de defesa, né? Eu conheci uma menina, por exemplo, ela diz que é vegetariana. Por quê? Por causa do grupo que ela tá. Porque no grupo que ela tá, quem é vegetariano é evoluído espiritualmente. Essas bobagens que as pessoas vão criando. E ela, para ser evoluída espiritualmente, ela tem que ser vegetariana. Mas ela come carne escondida. Porque ela gosta de comer carne. Então, veja, ela criou uma hipocrisia para ser aceita num grupo. Então, você vai criando mentiras. Só que isso pode tomar volumes grandes dentro de uma relação. Tá? Então, é difícil a gente descobrir o que exatamente gera isso, se existe de fato uma questão de gênero, mas o mais comum é a pessoa tem medo de ser punida. E esse medo de ser punida tem a ver com dois fatores que eu vou discutir amanhã. Tá? Tem dois fatores que levam a esse medo de ser punida. Tá? Mas aí a gente vai ter que segurar as pontas aqui um pouquinho, tá bom? Ok. Vamos ver o que a outra Ana perguntou aqui. Professor, muitas vezes não consigo responder à altura para outra, pois não quero constrangê-la. O que fazer? Isso acontece mais com colegas. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte. A gente tem que aprender a falar com firmeza. Mas mesmo assim sendo gentil, mas com firmeza. Por exemplo, a pessoa me pede uma coisa para mim e eu falo assim, não vou poder ajudar. Eu não sei o que, eu falo assim, não, eu não vou poder ajudar. Não, eu não vou poder ajudar você. Eu estou aumentando o tom de voz, tá vendo? Mas eu estou sempre sorrindo. Isso facilita muito. Porque em vez de eu já falei que eu não vou. Aí você está brigando. Então nós temos que aprender a ter firmeza. Né? Há que endurecer sem perder a ternura. Temos que ser firmes. Porque essa falta de firmeza nossa nos coloca muito à mercê dos outros. Isso não é bom, isso é muito ruim, por sinal. Temos que evitar isso, tá, Ana? Temos que desenvolver. Como que a gente desenvolve firmeza, Hildo? Pois é, aí são vários exercícios. Às vezes, eu atendi um cara que tinha esse problema. Todo mundo fazia ele de gato e sapato, porque ele era bonzinho. Ele não era uma pessoa boa, ele era uma pessoa bonzinho. Bonzinho é aqueles besta que é manipulado por todo mundo e acha que está ajudando. Não, ele só era um besta. Quando eu expliquei para ele, olha, você não é um cara bom, pelo contrário, você é mal. Você é mal com você e é besta para os outros. Como que eu faço? Aí fui dando exercícios
gradativos para recuperar o poder dele, tá? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Não sermos bestas. O Marcos pergunta o seguinte: por que pessoas que traem na relação conjugal não assumem o erro nunca? Soube da traição por uma amiga dela. Então, veja, esse, como eu disse, existe dois medos. Dois medos, né? Assim, que nos levam a se justificar e não assumir erros. A punição direta e a punição indireta. Aqui, geralmente, são os dois tipos de medos que envolvem. Tá? E tem um outro fator aí, Marcos. Muitas vezes a pessoa não assume a traição porque ela fala assim, cara, enquanto eu puder enrolar isso, eu posso tentar, paralelo a isso, reconquistar a pessoa, porque eu sei que eu fiz besteira. Às vezes não funciona essa ideia, mas é uma ideia muito comum. Eu não assumo o erro, e eu vou ganhando tempo para ver se você se acalma e, olha, vamos voltar ao normal, eu gosto de você. Tá? Porque muitas vezes, quando a pessoa assume o erro, o outro não dá o devido valor a essa nobreza. Gente, toda vez que alguém assume um erro, há nobreza nisso. E se você não valoriza a nobreza do outro, a chance dele se justificar é maior ainda. Tá? Então, nós temos que entender isso. A nobreza de assumir. Bom, nós estamos encerrando aqui. Se é possível tratamento para romper esse medo? Sim, é possível, né? Pois é, eu estou atualmente... Não vou dar esse exemplo não, porque a pessoa vai assistir esse vídeo. Mas, por exemplo, eu já atendi uma pessoa, há muito tempo atrás, que era cheia de medos. Cheia de medos. Mas ela foi podada na infância. Tudo que ela falava, dá uma cortada. Você é burra, só fala besteira. Não fala mais nada. Tá? Não fala mais nada. Tem medo de ser punida por falar. Tá? A Milena disse que não está ouvindo. Então não vou falar nada, Milena. Você não está ouvindo, então vou pular você. Tem que entrar e sair novamente. Gente, a comunicação é um ponto importantíssimo. Lembra? Esse aqui é um mini curso de comunicação e relacionamento. Existe um curso maior, né? São 4 semanas de aula. Essa aqui é uma semana só. É um curso e já tem muito conteúdo bacana e de graça. Agora, você quer mais? Aí tem um curso de comunicação e relacionamento, que é um curso completo, que vai começar semana que vem. É a semana toda, são 4 semanas. Sendo que, ao vivo, é só segunda e quarta. Terça, quinta e sexta é aula gravada, que você assiste a hora que você quiser. E mesmo as que são ao vivo, ficam gravadas também. Tá? Então, meus queridos, nós vamos encerrar por aqui. Tá? Eu agradeço muito vocês e espero vocês amanhã, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Tá bom? Então, já encerramos aqui as perguntas. Eu quero agradecer a vocês e desejar a todos uma boníssima noite. Tá bom? Fiquem bem, descansem e nos veremos amanhã. Um abraço a todos vocês.